Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre melasma e também sobre as próteses mamárias. A gente vai navegar por esse assunto das cirurgias plásticas também. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nós estamos em todas as redes sociais e é muito fácil se conectar conosco. Lá no Instagram é @TVHit, no Facebook é HIT TV Oficial. E para assistir a programação ao vivo, em tempo real, saber das novidades, é através do site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, te espero lá no Instagram, @DeniseLuque e no facebook.com/DeniseLuque. Começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre melasma. Tem tanta pergunta sempre sobre melasma aqui no Consulta que eu tenho certeza que a gente vai conseguir responder a maioria desses questionamentos, pelo menos os que vêm com a maior frequência sempre por aqui nas nossas caixinhas de perguntas, nas minhas redes também, nas caixinhas de perguntas. Tenho o prazer de receber o Dr. Cristiano Kakihara. Ele é médico dermatologista. Doutor, obrigada por ter vindo. Estou feliz de te receber aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Denise, pela oportunidade. A gente estava batendo papo já antes do programa começar. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito esclarecedor. Para começar, doutor, o melasma é bem popular, mas nos situa, explica pra gente. É um tipo de mancha? Então a melasma é uma doença que está dentro do capítulo das discromias, né? Então a discromia é um termo genérico que engloba várias doenças que causam manchas marrons ou manchas brancas, né? No caso, o melasma é uma das discromias e ela é caracterizada por um excesso de manchas acastanhadas, né? Pode ser desde um marrom clarinho até um marrom bem intenso, em algumas áreas mais clássicas, né? Então, geralmente é a área centrofacial, essa região, mas pode ter, por exemplo, aqui mais nas laterais. Tem gente que tem só, por exemplo, no nariz, outros têm só no buço. E existem algumas áreas mais incomuns da doença acometer, por exemplo, colo, então aqui é a região do osso externo, né? Essa região do tórax, lateral do braço e lateral do pescoço. Então, nem sempre é na face. E é importante, então, fazer esse diagnóstico, né? Porque, pelo que eu estou entendendo aqui, eu já fui questionada muitas vezes, Denise, dá uma olhadinha aqui, eu não sou médica, dá uma olhadinha aqui, vê se é melasma ou não. Precisa do olho treinado, vocês têm aparelhos para também conseguirem enxergar ali melhor. Tem que fazer um diagnóstico diferencial? Sim. Mesmo porque, Denise, existem várias doenças que causam manchas marrons. Então, por exemplo, efélide, né, que é o nome científico da sarda, é uma doença que acomete face. Então, e nem sempre a sarda é pequenininha. Então, a gente precisa saber do histórico do paciente, precisa fazer uma anamnese completa para diferenciar o que é efélide, o que é melasma e de outras doenças. Outra doença, por exemplo, mancha café com leite, né, que é aquela mancha que às vezes a pessoa tem no tórax, logo na infância, às vezes acomete outras áreas, né, face. Existem doenças que a gente chama de nevos, né, então nevo de Ota, nevo de Ito, que causam manchas, geralmente em volta na testa, em volta dos olhos, né, e podem ser acastanhadas. Líquen plano pigmentoso, que é uma doença inflamatória. Então, não é tudo que é mancha marrom é melasma. Falou das sardas, achei bem curioso, porque quem tem muitas sardas, elas podem se aglutinar de tal maneira que, para olhos leigos, pode se assemelhar bastante, sim. Com outro tipo ali de problema, até com melasma, né? Com certeza. Inclusive com mancha senil, né? Que o nome científico é melanose solar. São manchas marrons que também acometem, por exemplo, bochecha, né? Então, olha como é importante o diagnóstico preciso. E cada doença vai ter um tratamento mais indicado, né? Tá. Então, nem tudo é laser, né? Então, o diagnóstico faz toda a diferença. Então, o primeiro passo é ter o diagnóstico. Depois disso, vão se lançar aí vários tratamentos, né? Então, você vai propor para o paciente, e aí você me fala se é mais comum em mulheres, porque a gente costuma falar de melasma e sempre usar a paciente, né? Usar no feminino. É mais comum em mulheres. Tem uma fase que é a gestação, que parece assim... Você não tem melasma por enquanto, aí de repente tá na gestação, pode aparecer, fator, ele pode ser gatilho para aparecer? Explica pra gente. Então assim, as variações hormonais, né, seja o aumento de estrogênio e progestagênio,
Todos esses hormônios, eles levam a alterações no melanócito que ativa a produção de melanina por uma organela chamada melanossoma, né? Então, não tem um hormônio que seja ocupado. Todos os femininos contribuem para o surgimento do melasma, seja no uso de anticoncepcional, na reposição hormonal. Então, olha como é complexo, né? E a mulher está mais suscetível a isso, né? Então, o uso de anticoncepcional, a gestação e a reposição hormonal podem levar ao... Agravar o melasma. Agravar o melasma. Exatamente. Tá. Então, buscar, prestar atenção também nisso e sempre, claro, para todo tratamento, né? Pesar risco e benefício. Identificou, fez o diagnóstico de melasma, o que tem que mudar na vida dessa pessoa? Bom, então a primeira coisa, né, é também o paciente ter ciência que além dessas alterações hormonais, tem outras coisas que ativam o melasma. O que, por exemplo, o estresse. Olha que loucura, né? O vapor da água quente do chuveiro, o vapor da água quente quando uma pessoa faz comida, que sai da panela, né? O uso de alguns cosméticos causa melasma, medicações, né? Doenças hormonais associadas, como tireoidopatias, né? Doenças que acometem a adrenal. Então, olha quanta coisa leva a melasma, né? Não é só o sol, né, que causa melasma. E dito isso, a gente parte para os tratamentos, né? Qual que é o principal pilar, né? O uso do protetor solar. Essa é a estrela principal. E qual o protetor solar, né? Tem que ser, no mínimo, um produto que tem FPS 30 para cima. Geralmente, na prática, recomendamos FPS 50 para mais. E, de preferência, com tonalizante. Então, faz diferença, sim, o protetor ser com cor. Sim, né? Porque protege mais. O pigmento acastanhado, ele vai oferecer uma proteção adicional ao produto, principalmente contra a luz visível, né? Então, a luz que vem do celular, do notebook. Então, o ideal, né, quem tem melasma, é usar protetor solar com tonalizante e mesmo dentro de casa. Legal. Então, mesmo quando não tá sol, quando você não vai sair de casa... mas Denise, não faço questão de usar com cor, porque, né, parece ali que tô... Apesar de ser bem natural, né, não quero parecer que tô maquiada, mas aí para você isso é importante, né? Sim. Ter esses dois fatores aí de proteção, que aí também a cor traz, o pigmento traz uma barreira física, né? Isso, uma barreira física, E é importante salientar que muitos produtos, né, que tem os protetores solares com base, hoje que as pessoas encontram nas farmácias, eles são não comedogênicos, são produtos voltados para a pele do brasileiro, que é uma pele mais oleosa, né? Então, tem uma gama enorme de produtos interessantes. Como isso mudou? Muito, muito. Assim, eu ia falar nas últimas décadas, mas se eu pontuar na última década, a gente já vai conseguir lembrar, assim, e pensar em quanta mudança aconteceu, né? Com certeza. E cada vez mais temos o público masculino, homens, aceitando usar protetor solar com tonalizante, o que nos deixa muito felizes, né? Porque é uma conquista, né? Você quebrar esse preconceito, né, do tonalizante. Isso é fantástico. Você tem que encontrar o produto que você se adequa, Sim. né? E aí, pronto, você se adaptou a ele se adaptou a você, né? Acho que as extremidades, os extremos, né? Então, por exemplo, eu tinha dificuldade de encontrar da minha cor o produto, né? Na última década já encontrei. Já tem mais de uma marca, né? Então, se a gente voltar ali um pouquinho... oxidava mais, não ficava com a tonalidade da minha pele. Também a queixa das peles negras, né? Também sempre essa queixa. E não tem uma receita de bolo, Denise, né? Cada pessoa vai estar bem com o produto, né? Então, por exemplo, uma marca X para você fica super bem, em mim fica alaranjado. Perfeito. Então, você tem que experimentar. E uma hora você vai encontrar o produto ideal. Então, legal. Primeira dica, não é só o sol. Eu gostei que você falou que não é só o sol. Porque... E a gente sabe que é o acumulado do sol, da vida, que vai gerar uma série de problemas, né? Mas aí existe uma culpa. Ou então, mas eu não tomei sol, eu não me expus, eu nunca me expus tanto. Então, tira um pouquinho esse peso da culpa, daquilo que a gente fez, né? A gente vive num país tropical, faz calor, você entra no carro, em dias quentes tá aquele abafado, né? Você falou da quentura ali também, do fogão, né? Da comida. Isso é coisa que a gente não controla tanto, né? Então, legal, gostei que sentiram um pouco do peso da culpa. Mas, com certeza, as coisas vão mudar, né? Então, primeira coisa, entender do protetor solar e usar, mesmo quando não vai sair de casa ou quando não tá sol, precisar usar. E você, para regredir essa mancha, para que ela...
Qual que é o objetivo do tratamento? É regredir? É que ela fique o menos perceptível possível? Já fala hoje em cura de melasma ou ainda não? Não se fala em cura, infelizmente, mas em controle. Então, conseguimos, com vários artifícios, vários tratamentos, diminuir o tom dessa mancha, diminuir o diâmetro dela e evitar que ela tenha recidiva. E como que a gente vai conseguir? Então, como eu falei, primeiramente com o protetor solar, uso de produtos tópicos. Então, hoje a gente tem uma gama enorme de substâncias clareadoras, tanto manipuladas como prontas. E essas substâncias, atualmente, são muito menos irritativas do que a clássica hidroquinona, né, que a gente usou tanto no passado. Então, hoje a gente tem substâncias que peles sensíveis toleram, pacientes que têm rosácea, dermatite atópica e conseguem segurar o melasma. Mas é importante frisar que qualquer produto tópico, ele penetra em média 1 a 3% na pele. Ou seja, 97 a 99% do produto fica para fora, de tão protetora que é a barreira cutânea. Então, o produto tópico, ele tem uma ação limitada. Ele vai penetrar só nas camadas bem superficiais da pele. Ele não atravessa todas as camadas, né? E daí você vai perguntar, mas como que a gente vai melhorar? Daí entram os lasers, que atravessam várias camadas da pele. Tem algum produto via oral para tomar? Tem. Que possa ajudar? Sim, então, principalmente os antioxidantes, eles diminuem o eritema da pele após a exposição solar. E com isso diminui a recidiva do melasma. Então, temos várias substâncias, né? Muitas até em polivitamínicos, né? Vitamina C, vitamina E. Então, a pessoa não precisa comprar uma substância caríssima para ter essa ampliação de eficácia do protetor solar tópico, né? Vários ativos orais contribuem para isso. Legal. Fala dos lasers, então. O que a gente tem hoje também? Se voltar um pouquinho no tempo, né? Sempre tem uma novidade, surge uma possibilidade nova, diferente, ou uma nova configuração de uma máquina que já existe e está espalhada nos consultórios, nas clínicas, ou uma máquina nova, né? E a gente fica encantado com isso, né? Então, assim, os lasers, eles atuam basicamente por dois mecanismos no melasma. Então, uns mais até antigos, que ainda existem, são os lasers fracionados não ablativos. Então, são colunas de calor que vão penetrar na pele, vão expulsar fragmentos de pele e, com isso, parte dessa melanina vai ser expulsa, né? Ele faz tipo uma faxina na pele mais delicada, mais coordenada e controlada do que um peeling químico fazia antigamente. Então, o laser fracionado não ablativo é muito usado ainda. E existem os lasers de picosegundos e nanosegundos, que fracionam essa melanina em fragmentos bem pequenininhos, de forma que a própria pele vai terminar essa faxina, né? Então, a gente fala que o laser de nanosegundos, o picosegundos, ele começa o trabalho para a pele finalizar. É um trabalho discreto, delicado e que requer algumas semanas, algumas sessões. Porque o melanócito é uma célula instável. Você não pode usar um laser que superaquece ele, senão ele vai lá e dá rebote. Então, os lasers hoje eles são muito delicados. E esses lasers são os mesmos que usamos para remover tatuagem. Obviamente com parâmetros diferentes, né? Parâmetros mais baixos, mais delicados, uma forma mais sutil de aplicar a tecnologia. Então, para quem está em casa, tem diagnóstico de melasma, o cuidado na hora de buscar qualquer tratamento, né? Facial, é claro que é mais comum na face, o melasma, mas até corporal. Sim, com certeza, né? Então, esses tratamentos requerem cuidados muito especiais, né? Então, por exemplo, o bom e velho peeling que nós usamos, né? Se você aplicar de uma forma inadvertida e a pessoa, por exemplo, tiver uma reação alérgica, pode manchar a pele. Então, mesmo o peeling que é excelente para o melasma pode piorar. Mesma coisa o laser. Se ele for usado de uma forma inadequada, vai piorar o melasma. Então, tudo que a gente fala assim, o segredo está por trás do conhecimento do profissional que utiliza a tecnologia, né? A máquina não trabalha sozinha, né? Tem que ter o expertise e o estudo do profissional. Ângulo de aplicação, né? Ali, como que você faz, o caminho que você percorre com aquele laser. Isso chama bastante atenção. Dá para organizar isso e precisa organizar esse tratamento para que ele seja feito o ano todo? Organiza para fazer nos meses mais frios, quando tem a possibilidade, né? O Brasil é tão grande, tem regiões que não tem estação que está muito... o clima ameno não, né? Tá sempre calor. Mas quando tem essa possibilidade, organiza para fazer dessa forma ou
Não, não é algo que comprometa, porque já é alguém que não vai se expor em excesso, enfim. Mediante essa nossa realidade nova, né, das novas tecnologias, a gente não precisa fazer os tratamentos somente no inverno, Ótimo. como fazíamos, né? Então, por exemplo, laser de nanosegundos, picosegundos, você pode fazer inclusive no verão, né, desde que a pessoa evite ir para a praia posteriormente, ir à piscina, né, use o protetor solar. Então, todos os tratamentos são passíveis de realização, desde que feitos adequadamente pelo profissional treinado e que estudou bem o assunto. Então, o verão, ele não é um vilão mais para barrar os tratamentos. Tá, só que existe a possibilidade sempre de, vou fazer um cruzeiro, vou fazer uma viagem, são as minhas férias, doutor, eu adoro tomar um solzinho, de regredir. Então, você faz, ali estava quase imperceptível, você toma sol e às vezes nem é no rosto. No rosto é bem fácil de evitar a exposição, sim, né? Sim. Cada vez mais os chapéus bem bonitos, boné, né? Aba que avança ali mais. Tem muita possibilidade da gente evitar o sol no rosto. Sim, sim. Mas no corpo, a gente acaba tomando um pouco de sol mesmo, evitando. Eu mesmo uso aquelas camisetas, né? De manga longa, mas um pouco a gente sempre acaba se expondo e tudo bem, porque sol é vida, né? Então, acho que também é importante ter essa... faz parte da manutenção da saúde mental, eu falo, né? Sim, com certeza, né? E de algum jeito, então, você pode regredir nesse tratamento. Você conseguiu avançar tanto, estava ali bem perceptível, um trabalho duro. E depois das férias, você pode ter surpresa, tudo bem, como lidar com isso, inclusive da parte psicológica do paciente, que pode pensar assim, não vou mais tratar não, porque... chega o verão e mesmo tomando cuidado, eu acabo retrocedendo ali no tratamento que já estava tão bom. Essa piora, Denise, é impossível não ocorrer, né? Infelizmente, isso a gente vê no dia a dia. Mas fica o alerta, né? Para os pacientes que vão viajar, evitar fazer peelings, lasers, pelo menos 2 semanas antes de viajar. Boa. Né? E só voltar a fazer um tratamento desse depois que a pele não estiver mais bronzeada. Perfeito. Então, vai curtir suas férias. Se piorar, não tem problema, depois corre atrás do atraso. Né? Não precisa ficar encanado, né? Senão a gente não dá para viver assim também enjaulado, né? Perfeito. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Tudo tem que ter um balanço. Agora, não tratar também pode ser um problemão, né? Sim, com certeza. Não lançar mão de nada. Deixa, não ligo. Pode ser problema? Sim, com certeza. Tanto que existe um índice de score para você ver o quanto que o melasma impacta, né, na vida da pessoa, que é o melascol. Então, a gente vê vários itens, o quanto que essa doença ocasiona em tristeza, atrapalha a profissão da pessoa. Né? Então, são impeditivos. Por exemplo, quem é atriz, né? Isso é uma coisa que atrapalha, de forma mesmo que a flacidez atrapalha, a ruga. Então, acho que realmente essas doenças têm um impacto, inclusive, profissional. Então, é interessante que as pessoas procurem evitar sempre que possível a piora do melasma. Legal. Melasma não vira câncer. Não vira câncer. Tá, você pergunta ela não é uma doença pré-neoplásica. Então, ela é 100% estética. Tá. Eu sempre me questiono quão profunda é, então, quantas camadas aí para baixo da pele essa mancha alcança. Isso é algo que é trabalhado, é falado, é estudado? Existe isso? É mais fácil de tratar o melasma que está mais superficial? Sim. Então, assim, antigamente, né, achávamos que o melasma ele ficava só numa camada. Então, a pessoa tinha um melasma epidérmico ou mais na camada profunda. Hoje em dia, todo mundo sabe, né, os hematologistas, que o pigmento em excesso está em várias camadas. E isso é interessante, o laser ser uma ferramenta de uso, porque o laser, dependendo do spot da máquina, do diâmetro dele, ele vai aprofundar mais o alvo ou não. Então, a gente consegue fazer essa faxina de uma forma controlada e pegando diferentes profundidades. E olha que interessante, tem uma tecnologia mais recente, que é a de picosegundos, que uma das ponteiras nessa máquina, ela causa vacúolos dentro da pele, como se fossem vários buraquinhos dentro da pele, como se fossem bolinhas de ar. Isso obriga a pele a se regenerar por esse outro mecanismo, que não é só de explodir a melanina. Então, olha como as máquinas estão inteligentes, né? Ela não explode só a melanina, ela só não danifica o rabinho do melanócito. Ele danifica a derme para obrigar todo o tecido a se remodelar. Então, as máquinas estão cada vez mais modernas e agregando muito ao tratamento. Então, dificilmente a gente fala, olha, paciente, você vai usar só hidroquinona e vai ficar só em monoterapia. Não, a gente associa o tratamento clássico
se possível, com as tecnologias. Agora, o paciente que não tem acesso à tecnologia, não tem problema, não precisa ficar triste, né? Os serviços credenciados da Sociedade Brasileira de Dermatologia oferecem diversos tratamentos para o público, né, pelo SUS. Então, seja com tópicos, com peelings e algumas tecnologias, sim. Talvez não a mais cara do mercado, mas outras tão boas quanto. Então, precisa ir atrás, precisa fazer Tem que correr atrás. Tem que ser ativo, buscar, ir atrás desses serviços, encontrar isso, se inscrever, né, e participar. E o principal, que é o protetor solar, que a gente já aprendeu com cor, tentar o FPS aí mais alto que você conseguir, melhor, né? Isso. Então, pelo menos 30, mas aí para melasma você já coloca 50 tá bom, 50 mais, né? É. Legal. Agora, quem tem melasma fica limitado nos tratamentos estéticos? Vou dar alguns exemplos aqui. Tá muito em alta agora falar sobre os bioestimuladores de colágeno, que a gente tem os injetáveis. Tem exossomos agora também. Sim. Enfim, uma série de você pode aplicar, tecnologias, ultrassom microfocado, né? Então, também não é invasivo, é uma tecnologia, traz resultado super legal, estimula o colágeno. E quem tem melasma sempre tem medo, né? Mas será que eu posso fazer isso? Mesmo a toxina botulínica, os preenchedores, pode fazer quem tem melasma? Então, pode. Olha que interessante, né? Antigamente, a gente tinha um preconceito que tecnologias agressivas para a pele, como peeling de fenol, CO2, eram totalmente contraindicados para melasma. Hoje tem trabalhos, inclusive brasileiros, mostrando que o peeling de fenol, desde que feito de uma forma suave, obviamente, ele melhora a melasma. O CO2, se você usar em doses, energias baixinhas, ele também melhora a melasma. Tem vários trabalhos que mostram evidência. Luz intensa pulsada, que não é uma tecnologia consagrada, que a gente até evita um pouco o melasma, mas tem muitos trabalhos que mostram melhora. Então você vê que nada é absoluto. Eu acho que tudo que você vai tentar melhorar a pele, melhora o melasma. E você falou, né, do ultrassom microfocado, do bioestimulador. Hoje sabemos que não é só o melanócito que está doente no melasma. Outras células estão alteradas. Então o fibroblasto está envelhecido, né? O sebócito, que produz sebo, está doente, né? Quem tem melasma tem mais células envolvidas em processos alérgicos, como mastócitos. Existe um dano da barreira cutânea, por isso que hidratar a pele é importante para quem tem melasma. Então, hoje em dia, o melasma não é considerado uma doença só do melanócito. O paciente faz, por exemplo, um bioestimulador, um ultrassom, um microfocado, acaba melhorando o melasma. Você vê como as células se conversam, elas se comunicam, né? E daí vem os exossomas, tudo que aumenta a sinalização positiva do funcionamento celular. Muito legal. É um mundo, né? Muito interessante. Cada vez tem uma novidade diferente, né? Só que aí você precisa de um médico dermatologista para dizer o que é bom para você. Porque às vezes a gente chega no consultório, todo mundo faz isso, né? Vim fazer tal tratamento, mas o que o médico pergunta? O que você deseja com esse tratamento, né? Qual que é o teu objetivo? Aí você fala, ele fala, não, mas aí essa não é a melhor indicação, né? Exatamente. Então, muito legal. A gente, às vezes, acaba sendo levado porque tem algo, alguém fez, deu muito certo e o rosto ficou mais bonito, né? E, na verdade, a gente precisa de uma consulta pra gente, né? Precisa de uma avaliação pra nossa pele, daquilo que a gente apresenta, de quais são as nossas queixas e o que nos incomoda mais, né? Porque, às vezes, precisa colocar ali num orçamento, né? Sim, com certeza. A gente sabe que tudo é um investimento também que a gente faz, financeiro, na melhora da nossa pele. E isso vai refletir na autoestima, na saúde mental, em tudo que a gente já falou aqui diversas vezes que é muito importante. E aí tem que começar de algum jeito. Então, que comece naquilo que está te incomodando mais, né? Sim, com certeza, né? E lembrar que sempre, né, nós pacientes, muitas vezes, ficamos limitados só com a parte estética, né, Denise? E a gente, às vezes, vai na consulta só querendo melhorar o melasma. Então, muito importante que os pacientes tenham uma visão que a nossa pele vai muito além da queixa estética, né? É importante que o médico o dermatologista veja, examine as pintas, né? Para ver se a paciente não tem um câncer de pele que a paciente nem sabe que é câncer, né? Então, às vezes, por exemplo, o que eu te falei, uma paciente que eu atendi uma vez tinha uma mancha horrenda na testa e ela ficou anos tratando melasma. Daí a gente foi ver que ela tinha uma rarefação de cabelos, que era alopecia frontal fibrosante. Ela não tinha toda essa faixa de cabelos. E é uma doença que cursa com manchas marrons na testa, o líquen plano pigmentoso. Então, olha como a gente tem que olhar o paciente como um todo, né? E não a queixa. E aí... a gente perde, quando a gente vai muito direcionado em só fazer o procedimento, quer pular a consulta, né? Exatamente, não pode. A consulta é vital.
E traz segurança também. Com certeza, Para nós, com certeza, mas também para o médico, porque você assina o tratamento também, sim, né? sim, então, sim. seja ele qual for. Inclusive, se tiver só um cunho estético, a gente está bem, quer ficar melhor, né? A Claro. responsabilidade, eu falo, olha, dermatologista, cirurgião plástico, assim, a régua está muito para cima, Sim, né? Mesmo porque a gente tem uma expectativa muito grande, né, na melhoria. Então, o papel do cirurgião plástico, do dermatologista, é trazer a realidade para o paciente, né, com muita ética e sem vender tratamentos falsos, né? Ter realmente o pezinho no chão, isso é muito importante. A gente vê algumas coisas por aí, então assim, procure sempre o médico que vai te indicar o melhor tratamento, que vai te guiar ali por anos, conhecendo a sua rotina também, né? Não abro mão de uma exposiçãozinha. Então, o seu médico vai te ajudar a estudar qual que é o melhor horário para fazer isso, né? De que maneira vai fazer, o que a gente deve evitar, enfim, muitas questões. Adorei esse bate-papo. Também, obrigado. Venha outras vezes. Eu sei que da última obrigado. vez que você veio, que já faz tempo, eu estava de licença maternidade. Isso. Então a gente não se encontrou. Mas venha outras vezes, por favor. Eu vou adorar bater mais papo com você, doutora, e aprender, né? Acho que é muito importante a gente aprender sobre os mais variados temas. Vou deixar o Instagram do doutor? Vai lá. Cristiano Kakihara Dermatologia, @Cristiano Kakihara Dermatologia. E o site é cristianokakihara.com.br. Doutor, obrigada, viu? Eu que agradeço, Denise, pela oportunidade. Qualquer dúvida, os pacientes podem nos escrever. Responderemos com o maior prazer. Bom final de tarde. Obrigado para você também. Obrigada. A gente vai para o intervalo no próximo bloco. Vamos falar de cirurgia plástica e as próteses mamárias no próximo bloco. Até já. Estamos de volta nesse bloco para falar de cirurgias plásticas e de próteses mamárias. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Guilherme Bersou, médico cirurgião plástico. Doutor, obrigada por ter vindo. Estou feliz de te receber aqui hoje. Eu que agradeço esse convite, é sempre muito bom, né, a gente poder passar um pouquinho da nossa experiência, informar as pessoas que estão buscando melhorar a autoestima, melhorar a vida. Então vai ser um prazer, já está sendo um prazer estar aqui com vocês. Te acompanho já nas redes sociais, já faz algum tempo. E você tem muito essa ideia de informar mesmo, né? Acho que principalmente informar, porque nem todo mundo vai conseguir operar com você. Mas a informação que você passa ajuda as pessoas a fazerem essas melhores escolhas, a não se deixar levar pelo modismo ou qualquer outra coisa que a gente vê bastante hoje, infelizmente, né? Eu acho que as redes sociais, elas vieram para... Elas ajudam demais, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de seguir tendências, né? Porque você ouve aqui falar e daí vira uma moda e de repente você está fazendo uma coisa que você não deveria. Então nós como médicos que somos sérios, que temos toda a formação, são 6 anos de faculdade mais 5 de cirurgia plástica, fora os cursos que a gente faz, são 11 anos de estudo para poder aplicar, né, e fazer uma cirurgia bem feita. A gente tem o dever de estar nas redes sociais e estar fazendo isso de uma forma explicativa, sem sensacionalismo, e trazendo a informação. E é o que você falou, eu não tenho como operar todo mundo, não vai ser todas as pacientes que vão operar comigo, mas se a gente puder informar, a nossa missão já está cumprida, né? E a gente passou, uns anos atrás, por um momento de falar muito do que a prótese de silicone poderia causar nos corpos das pessoas que já tinham, muita gente fazendo explante. Criou-se também uma atmosfera de vilanização da prótese de silicone mamária, né? E que é algo que tem também a melhor indicação para uma prótese de silicone, né? Então, não é assim, você coloca. Pode até ser, mas também precisa saber o que aquilo vai implicar, né? Com certeza. Esse é um assunto que eu falo bastante, né? A gente tem que sempre saber da paciente se ela tem um real motivo para estar colocando uma prótese, né? Eu sempre falo isso, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre falo isso. Você tem que ter um grande motivo para colocar a prótese. Qual seria esse grande motivo?
Por exemplo, uma paciente com mama muito pequena, né? A gente opera muito essas pacientes. Essa paciente tem um benefício enorme, né? Eu vejo isso diariamente no meu consultório, quantas vidas são mudadas, são transformadas pelo fato de você aumentar a autoestima dessa paciente que não tinha nada de mama, né? Ou aquela paciente que já amamentou, foi mãe, 2 filhos, a mama agora está muito seca, murchou, caiu, a pele está sobrando, você vai lá e coloca uma prótese porque ela quer ter um colo mais marcado, uma mama mais junta, você vai gerar um real benefício. Agora o problema são as pacientes que não deveriam ter prótese e vão lá e colocam prótese e você pergunta para ela por que você colocou, ela nem sabe. Às vezes ela fala, minha amiga colocou, fui lá e coloquei também. São esses os casos que depois você vai olhar mais para frente e falar assim, já não devia ter colocado lá. Você fala isso, você precisa ter um bom motivo para colocar exatamente. silicone, né? Porque daí faz sentido. Eu bato muito nessa tecla de fazer uma cirurgia plástica com propósito. Você tem que ter um propósito maior. Não é simplesmente falar e faz a cirurgia. Porque no oba-oba, né? No oba-oba. Você vai resolver, você é o cirurgião plástico, Exato. Você vai resolver todos os problemas de quem operar com Exato. você? Claro que não. Exato. Você vai resolver aquele problema que a pessoa te levou, né? E tem pós-operatório depois. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, que tem que estar disposto, tem que entender do que se trata, né? Cirurgia não é só alegria oba-oba, né? Você, na grande maioria das vezes, uma cirurgia que vai muito tranquilo, mas você tem que saber. Né? Você tem que saber com quem que você está fazendo, como é o pós, quais são as suas obrigações. Né? Vai muito tranquilo também em mãos muito experientes, né? Hoje está muito mais tranquilo as cirurgias. Isso. A gente fala disso, mas assim, a gente não pode banalizar a cirurgia plástica de jeito nenhum. A gente tem que saber a grandeza daquilo. Você está ali, né, numa mesa cirúrgica, com um anestesista com você, toda uma equipe, o cirurgião plástico e precisa fazer isso com muita segurança. Perfeito. A gente tem que saber, o paciente tem que saber, é mais simples quando você faz com um profissional extremamente capacitado, experiente, mas para nós é tranquilo para ele. Para nós, é sempre ali a nossa maior empreitada, cirurgia, né? O momento ali também da gente pensar sobre isso. Com certeza. Para nós é nosso dia a dia, que nem o programa para você está no seu dia a dia. É um habitat natural para a gente que está fazendo a cirurgia, sim. Mas o nosso dever é acalmar a paciente, é passar informação de qualidade para ela, é informar tudo antes da cirurgia, como vai ser o processo. Isso gera uma confiança muito grande nas pacientes. Por isso que na consulta, né, a minha consulta ela demora normalmente entre 1 hora, 1 hora e meia. Né? Então a gente gosta de... Isso é a primeira consulta, depois tem um retorno que ainda a paciente vai esclarecer mais dúvidas. Então é importante esse contato com a paciente. Né? Fora a cirurgia também, essa paciente, a gente dá outros materiais para ela estudar, para ela saber o que ela está fazendo. Né? Porque a paciente ela não sabe, né? Ela é leiga. Tem pacientes que já fizeram mais de uma cirurgia, né? Essas já são mais tranquilas, mas imagina você a primeira vez num lugar estranho, com pessoas que você nunca viu, num centro cirúrgico. Então, quanto mais informação você passar para essa paciente, quanto mais ela estiver inteirada do que ela vai fazer, como vai ser o pré, como vai ser a cirurgia, como vai ser o pós-operatório, normalmente todo esse processo ele vai muito mais tranquilo, né? E daí o processo todo acaba sendo muito gratificante para essa paciente. A pessoa está tão consciente daquilo que ela vai fazer que ela confia no processo. Exato. A relação médico-paciente está muito estabelecida e aí você não fica com aquelas questões mais aventureiras, né? Da pessoa. Tem muito isso. Não sei se eu gostei tanto. Não tem isso quando você está certo do que você vai fazer, né? Então, acho que muda até a atmosfera, o clima, assim, cirúrgico mesmo, e do pós, de como você se entrega para fazer o que tem que fazer também, porque o teu você entrega ali no dia. Exato. O nosso, do paciente, tem um tempinho ali mais para a gente se dedicar também, né? Com certeza, né? Eu sempre falo também que é um time, nós somos um time. Né? Então eu gosto de entrar para vencer. Tudo que eu faço na vida eu entro para vencer. Mas nós somos um time. Eu vou fazer minha parte, você vai fazer sua parte. Gostei. Então a gente tem que o quê? Tá falando a mesma língua e o principal, né, é alinhar expectativa. Você examinar uma paciente diferente da outra. Você não pode comparar o resultado da sua cirurgia com o resultado da sua amiga, da sua prima, da sua irmã. Então isso a gente chama do quê? Alinhamento de expectativa. Né? Então isso a gente tem que tocar nesse assunto. Então a paciente chega lá, ela tem a expectativa de ficar, às vezes ela quer ficar com o colo muito marcado.
muito, muito, muito marcado. Será que o caso dela vai ficar muito marcado? Depende de inúmeros fatores. Então a gente tem que chegar e mostrar para o paciente, olha, o seu caso vai ficar bem marcado. O seu já não vai, porque o seu tecido ele já é mais espesso, então ele não vai permitir que fique tão marcado. Né? A gente tem que falar a verdade. Agora, o que a gente vê é que às vezes, né, para o profissional ir lá fazer uma cirurgia, não toca nesse assunto, depois rola a frustração. Tem que né? falar sobre Então, isso. tem que bater nessa tecla. E as mamas naturais já são diferentes, né? Primeiro, elas são diferentes uma da outra, né? Um lado do outro. E as pessoas têm, as mulheres têm mamas diferentes. Elas podem ser mais juntas, elas podem ser mais separadas. E isso também vai impactar no resultado? Ou quando você opera, você consegue resolver e deixar como a pessoa quiser? Dependendo, eu vi isso em algum médico que posta bastante, uma configuração que nem é da mama, ela é torácica. O osso da pessoa tem uma curvatura que, assim, não tem como ficar, determinado tipo de resultado não vai dar. Vai aproximar o máximo que der, mas é torácica, não é das mamas. Tem isso, né? Com certeza. Se você me permitir, eu vou explicar bem brevemente aqui as diferenças. A gente tem basicamente, para o pessoal que está em casa assistindo, a gente tem basicamente 4 tipos de tórax, e isso ele é muito importante no resultado final da cirurgia. Né? Então a gente tem o tórax que a gente chama plano, esses são os melhores casos, né? Que é plano. Então você põe a prótese, normalmente você consegue deixar a prótese mais juntinha. Né? Você tem o tórax que ele é em quilha, né, que a gente chama de carinatum. Esse tórax é muito difícil de trabalhar. Ele é mais comum na região sul do Brasil, né, porque colonização europeia e tudo mais. Então o tórax da paciente é assim, é um tórax ovalado. Então a tendência das mamas ficarem mais afastadas. E às vezes vem paciente querendo dar mama muito junto, mas o tórax dela é assim. Então, pela gravidade, ele já quer ir. Hoje, como a gente faz uma técnica que a gente chama estruturada, a gente coloca essa prótese atrás da musculatura, o músculo ajuda a gente a jogar mais para o meio, a gente até consegue melhorar muito esses casos, mas não vai ficar igual um tórax plano. Né? Você tem, por outro lado, um tórax que a gente chama escavatum, né, de escavado, então é aquele quando você vê bem fundo aqui, que daí é ao contrário, a prótese já tem uma tendência de ir muito para o meio, que daí também às vezes pode ficar feio. Então você tem que explicar e examinar para o paciente falar, o seu caso a gente tem que tomar cuidado, não pode soltar tanto. Né? E você tem o quarto tipo de tórax, que é um tórax assimétrico, que é onde um lado é totalmente diferente do outro. Esses são bem raros, mas acontece. Então o exame físico detalhado e mostrando isso para o paciente, com fotografia, a gente faz hoje um escaneamento 3D da paciente, coloca ali no scanner, mostra para ela, se tem uma diferença de tórax aqui, outra assim, a gente pode chegar com essa prótese mais para o meio, o seu caso não vai ficar tão junto. Então isso é o quê? Consulta. Então a gente tem que fazer uma consulta bem feita. Por isso que você fala de uma consulta mais longa, né? O processo todo, porque né? O processo hoje exige, não é mais aquela consulta que a gente vai lá, examina, eu acho que no seu caso é uma prótese tanto. Não, hoje a gente tem ferramentas, a gente tem ultrassom hoje no consultório para passar, a paciente ver a musculatura se está ok. Você tem esse scanner 3D que dá para você fazer uma simulação da paciente, como que a gente pode imaginar que vai ficar seu caso. Então a gente tem muito mais ferramenta, né? As coisas evoluíram, a gente tá bem, então, o médico tem a obrigação de evoluir junto. Né? Quem não evoluir vai ficar para trás. Né? Então a paciente ela quer isso, hoje a paciente está mais exigente, ela sabe que existe hoje a tecnologia, então a gente usa tudo que dá para o quê? Para trazer para ela uma certeza maior. Então isso é a consulta, por isso que eu sempre falo que a consulta é fundamental, né? Fundamental uma consulta bem realizada, bem feita, com calma, onde a paciente possa falar as dores dela, onde ela possa esclarecer, né? E eu também dar opinião, porque a opinião do médico é importante sim, né? Você vê se você teve uma conexão com o seu médico. Tem que afinar, o nosso senso estético tem que estar afinado com o senso estético do cirurgião plástico, porque senão a gente não fala a mesma língua, né? Com certeza. Então, tem isso também, às vezes você vai no profissional, ele pode ser excelente, pode não ser aquele que você vai escolher para fazer tua cirurgia. Agora, a gente não pode ir no médico que vai falar o que a gente quer ouvir, né? Exato. Falar não é muito importante, né? E a gente, às vezes, no começo da carreira, por N razões, a gente fala menos não do que a gente deveria, né? Então, hoje eu falo muito não, né? A gente tem vários filtros assim, não é o momento de se operar. Não, eu acho que a sua cirurgia não tem uma razão de ser feita. Ou emagrece um pouco, depois você vem, a gente opera, você vai ficar mais feliz. Né? Ou o seu caso é um caso muito, o que você quer, eu não vou conseguir atingir. Né?
Isso normalmente é algo que assim, mexe no ego do cirurgião. Então, trabalhar o ego do cirurgião também é muito importante. De você falar assim, ó, tem uma limitação que eu não vou conseguir resolver. Isso às vezes acontece. Vamos falar um pouquinho das próteses também. Um tempo atrás, uma década atrás, a gente passou por um momento aí de recall, de prótese de silicone. E aí, todo mundo queria saber. Aí levantou-se uma questão que quem tem prótese de silicone já levava para casa um documento, um certificado e tal, mas ninguém cuidava tanto desse documento, né? Então, depois desse episódio, as pessoas passaram a se importar mais com marca, tipo, enfim, cuidar desse documento, ter isso mais assim, fácil acesso, para saber se tiver um recall da sua prótese, né? Você tem que saber se você é essa paciente. E aí eu quero falar das próteses, porque elas também mudaram muito, né? Mudaram bastante. A gente teve esse problema que nem você falou, foram 2 marcas, uma francesa e uma holandesa, e ninguém imaginava na época, né, que iria dar esse problema. Essas próteses elas foram feitas com material inferior, de uma péssima qualidade, e essas próteses começaram a romper, né? E não todas, mas a grande maioria delas rompiam. Tem um monte de paciente que até hoje tem essas próteses e não sabem e tá tudo bem, né? E outras tantas já foram reoperadas e trocadas, né? Hoje, o que a gente tem? A gente está na 6ª geração de implantes mamários, os implantes são mais modernos, os implantes são muito seguros, são muito estudados. Você tem hoje vários tipos de formato, você tem vários tipos de gel, você tem vários tipos de superfície que reveste. Então, isso vai de cada cirurgião, não existe a prótese perfeita, isso é importante a gente falar, né? Cada uma vai ter uma vantagem e uma desvantagem. Então, você pega uma prótese, vamos falar do revestimento, vou mostrar aqui para vocês. A gente tem uma prótese como essa aqui, uma prótese lisa. Essa é uma prótese lisa. A vantagem dela é que ela dá menos reação nos tecidos, por exemplo. Já uma prótese dessa, ela é mais rugosa, ela vai dar mais... Parece uma camurcinha uma aí, né? camurça, ela vai dar mais reação no tecido. Qual a parte boa dessa? Ela vai grudar mais nos tecidos, ela vai ficar mais no lugar. A parte ruim dessa, ela vai ficar mais solta. Então, você entendeu que não tem algo perfeito? Então, o que a gente usa? Normalmente, eu uso essa, que é uma intermediária. Ah, legal. Que você não tem tanto... envolvimento com os tecidos, você não tem tanta reação com os tecidos, mas também não é lisa igual essa que você tem que estruturar muito bem. Então, você percebe que assim, não tem certo e errado, né? Você tem que saber trabalhar com todas e, claro, obviamente, cada cirurgião vai ter a sua casuística, vai ver os seus prós e contras e vai discutir com a paciente o que é melhor, o que é pior para o caso dela. Quando você fala ou desse camurcinha, ou se tem mais aspereza ou não na superfície da prótese, você está falando daquela... que a prótese fica encapsulada, o nosso corpo encapsula a prótese, ou não é isso que a gente está falando? Não é isso. Então, vamos explicar para quem está em casa, para não ter dúvida. As próteses, todas as próteses, né, elas vão fazer o que a gente chama de cápsula. O que é a cápsula? É um mecanismo do seu organismo de isolar essa prótese do seu tecido mamário. Então, a gente coloca a prótese, colocou a prótese, o corpo vai lá e começa a formar essa cápsula. E, normalmente, essa cápsula ela é muito fina, né? A cápsula, normalmente, ela parece aquele papel filme de embalar alimento, sabe? De cozinha, assim, é aquilo. Normalmente, uma cápsula sadia é desse aspecto. Ela é muito molinha, fininha, né? Praticamente imperceptível. Porém, alguns casos, né, a gente tem isso já bem estudado, né? Você tem uma contaminação do local onde faz a prótese, onde existem bactérias no nosso corpo. Você fala, mas como contaminação? Não é uma infecção? Não, é uma contaminação. Às vezes, a bactéria que está lá da tua pele, ela pega carona na prótese na hora de você, por exemplo, colocar essa prótese. E daí aquilo lá, aquelas bactérias vão formando um caldo de bactéria e essas bactérias vão fazendo o quê? Uma reação local. E daí a cápsula, que era fininha, ela começa a engrossar. E daí a gente tem um processo que a gente chama de contratura. Às vezes ela engrossa tanto que ela até
contrai a prótese, por isso que chama contratura. Então, Isso é o quê? Você tem vários graus. No primeiro ano da cirurgia ou Às mesmo vezes, depois? Às vezes você pode ter com 3 meses, às vezes com 6 meses, às vezes com 1 ano, às vezes com 5 anos. Entendi. Né? E você tem vários graus. Né? Grau 1, 2, normalmente é subclínico, você nem consegue, é mais o médico que vai lá e olha e fala. Agora, tem graus já onde você tem dor, onde você pode ter realmente uma modificação do formato. Até, né? Né? Então, o que a gente estudou? A gente estudou que hoje, se você fizer um protocolo que a gente chama de 14 pontos de segurança, que são 14 regrinhas, a chance de você ter uma contratura ela cai drasticamente. Então, são 14 medidas. Então, uma das coisas que a gente faz, que eu gosto sempre de falar, é justamente o uso desse dispositivo. Antigamente, a gente colocava a prótese com a mão. Então, você fazia um corte aqui embaixo e você, com a mão assim, colocava a prótese e a prótese ia entrando. Né? Hoje em dia, a gente põe a prótese aqui dentro, ela sai da... funil. É um funil. É um funil. Ela sai direto da caixa, ela vem parar aqui dentro. E isso aqui você pega e coloca dentro da incisão e você joga essa prótese lá para dentro. Ela não encosta na sua pele, ela não machuca o músculo. Então, são várias as vantagens. Porque ela vem já numa... Uma caixinha estéreo. E você já lava ela? Isso, você joga uma solução com antibiótico, daí ela já vem direto para cá, ninguém encosta nessa prótese. Legal. E daí daqui ela vai direto para o corpo. Então, isso é uma das medidas justamente para evitar a contratura, evitar uma contaminação. Né? E esse funil, a gente está falando de um uso de quantos anos para cá? Olha, já tem há bastante tempo o funil. Vamos falar em torno de que a primeira vez que eu vi foi num curso em Dallas, e isso deve ter mais ou menos uns 12 anos. Naquela época eu não dei muita atenção, não era difundido, né? E de um tempo para cá, obviamente, as técnicas foram melhorando. Eu, como cirurgião, fui buscando novidades, coisas melhores, e a gente incorporou na nossa prática hoje. Né? Então, a gente usa, já tem mais ou menos aí uns 4 anos, Muito a gente legal. usa em 100% dos casos. Legal. Então, não é uma coisa que a gente escolhe. O médico que usa sabe os benefícios, isso já está no preço. Exatamente. Isso, claro que tem um custo. Exatamente. Já faz parte da tua cirurgia de colocação de prótese de mão. Exatamente. Aí você faz uma diferenciação de uma cirurgia que é mais barata de uma cirurgia que tem um valor maior. Pode né? ter Porque certeza. isso tem que estar na cirurgia. Mas é mais segurança, menos chance de complicação. Se você pensar a longo prazo, Com certeza. sai muito barato, né? Usar certeza. um dispositivo desse. Né? Muito legal. Agora, pensar nos formatos, né? Quem escolhe o formato da prótese, né? Porque a gente sabe que a paciente, ela quer o resultado final. Sim. E existe não sei se paira no universo, assim, do pensamento das pessoas, que quem tem silicone não sofre com os efeitos da gravidade. As mamas com silicone não vão sofrer os efeitos da gravidade. Queria que você explicasse um pouquinho, tanto do formato para o resultado, porque tem que estar muito certo. Não é uma coisa, não gostei, vou trocar. Não, é outra cirurgia. Exato. Pode trocar, claro, é outra cirurgia. Então tem que pensar antes, né? Perfeito. Então vamos lá. Formato da prótese, quem que escolhe? Eu vejo muita paciente chegar, eu quero o mais alto possível. Acha que sinônimo de mama com colo marcado é prótese super alta, por exemplo. Tá? Isso eu provo para os pacientes que não é verdade. Né? A gente tem, cada tipo de paciente vai ter um determinado tipo de projeção. Então, você tem próteses que são menos projetadas e você tem próteses que são o quê? Mais projetadas. Então, vai depender do tipo de tórax, vai depender do tipo de resultado que a paciente... Também, a gente falou do tórax e também da largura desse tórax, né? Exatamente, é isso aí. Então, se uma paciente tem um tórax mais estreitinho e a gente quer colocar um volume maior, a gente vai provavelmente ter que colocar uma prótese mais projetada, porque não vai caber uma base muito grande, senão você vai lesar a musculatura dessa paciente. Né? Então, a gente tem que ver caso a caso. O seu caso é melhor colocar um super alto. Às vezes você pega uma paciente que tem aquela mama tuberosa, que é uma mama que parece que tem um carocinho assim atrás da mama. É bem comum, né? A gente ter esse problema. Muitos pacientes têm isso e não sabem. Então, ela já é uma mama mais projetada por natureza. Se você coloca uma prótese muito projetada, vai ficar feio, vai ficar uma mama muito bicuda. Então, nesses casos, tem que colocar uma prótese com projeção mais baixa, uma projeção moderada. Né? Então, isso tem que ver caso a caso.
para saber qual é o tipo mais indicado, né? E também temos esse tipo de prótese que eu gosto muito, que hoje eu coloco em mais de 60% das pacientes, que é a prótese anatômica, aquele formato de gota. Ela é um pouco diferente das redondas, porque ela aqui, não sei se em casa tá dando para ver, eu vou colocar de lado assim, ó, acho que aqui vocês vão conseguir ver. Aqui ela é um pouquinho mais achatadinha, né? Mas essa prótese, depois que a gente aprende a usar, porque ela é mais difícil de usar, ela resolve muito problema, né? Aquelas mamas mais assimétricas, mamas mais feias, mamas mais difíceis, essa prótese aqui ela é fantástica, você consegue resolver muito problema, né? E o resultado estético me agrada muito. Então hoje, principalmente no meu consultório, quem procura mais já sabe que eu faço esse tipo de técnica, não é todo mundo que faz. Você tem uma mama com um aspecto mais elegante, uma pegada, não aquela tão bola, não, nada contra. Nesse super alto, fica nítido que trata de uma prótese de silicone, né? Hoje o que se busca é uma coisa mais natural. Mas essa aqui vai para uma pegada mais... Eu gosto dessa palavra elegância, porque ela fica bonita, ela dá colo, ela dá a mama junta, mas ela não fica tão cheia aqui em cima, né? Então tem paciente que não gosta de muito cheio aqui em cima. Então a gente tem que ver o gosto e direcionar para essa paciente, né, o mais indicado para ela, né? Vou para o intervalo. No próximo bloco você me fala sobre o efeito da gravidade, mesmo tendo silicone, tá? E outras situações que a gente pode trazer para cá, cirurgias com recuperação rápida, como é a recuperação depois de uma colocação de prótese de silicone nas mamas e as diferenças de só colocar o silicone, e essa foi a cirurgia, e depois da gestação, amamentou, e aí você tem uma sobra ali, às vezes até de tecido mesmo, você quer reduzir, colocar no lugar, e a pergunta, aí coloca ou não o silicone? Será que vale a pena? Que perguntas a gente tem que responder como paciente para saber se é uma candidata ou não a colocar a prótese, tá? No próximo bloco, até já. Volto para a nossa entrevista sobre prótese mamária com o Dr. Guilherme Bersol, médico, cirurgião plástico, está esclarecendo todas as nossas dúvidas. Doutor, a gente podia ficar uma semana aqui falando. E é um tema gostoso de falar, porque muitas pessoas têm o sonho de fazer cirurgia, né? Cirurgias plásticas, e aí acho que a campeã é sempre a colocação de prótese de silicone, né? E aí a pergunta. A pessoa vai colocar a prótese de silicone. E aí a gravidade não vai mais atuar sobre as mamas, você vai resolver um problema. O quanto, né? A gente vê mulheres mais jovens fazendo a cirurgia. E aí, claro, a pele também é muito jovem, o resultado fica muito lindo. E a cirurgia está disponível para toda a faixa etária. Mas um resultado é diferente numa faixa etária mais avançada. Comenta um pouquinho com a gente, porque muito se fala, vai fazer a cirurgia, perde o resultado, não perde o resultado, mas ninguém nunca falou que não, né? Exato. Que a gente tinha essa garantia. Comenta um pouquinho conosco. A gente não tem como dar uma garantia, né, de que nunca mais a mama vai cair. Quem dá essa garantia está totalmente errado, né? A gente tem que ser honesto com os pacientes, né? Hoje a gente tem técnicas que a gente consegue estabilizar melhor esse implante. Antigamente a gente colocava a maioria das próteses acima da musculatura. Se a paciente tinha uma pele boa, firme, num tórax plano, que a gente falou no começo, essa mama tinha uma tendência a ficar muitos anos no lugar. Agora, se você já pegava uma paciente, colocava a prótese em cima do músculo, com uma pele já ruim, com um tórax já mais aquele em quilha, essa mama rapidamente ela já escorregava e caía. Então, o que a gente foi buscar? A gente foi buscar uma maneira de estruturar melhor essa prótese, que é colocando ela atrás da musculatura. Então a gente faz um bolsão de músculo para segurar e estabilizar essa prótese. Isso é garantia? Olha, na grande maioria das vezes, o implante a gente consegue realmente estabilizar. Legal, a gente tem várias técnicas hoje que a gente usa para estabilizar esse implante.
O que a gente precisa combinar é com o tecido mamário da paciente, né? Eu não sei se você vai... se você, precisa ver qual a qualidade de tecido. A pele é boa ou é ruim? Tem estria? Amamentou? Quantos filhos? Faz exercício físico? Você engorda, emagrece? Então, isso são muitas variáveis, porque a gente pode até estabilizar esse implante, mas e o tecido que está por cima? E essa é uma queixa também. Eu não sei se esse é um termo que vocês usam, mas eu sei que as pacientes usam, as mulheres usam, uma mama dupla. Então você tem a mama da prótese, que tá ali no lugarzinho onde era para estar o peito todo. Isso. E o que cedeu, exato, que deve ser gordura, né? Porque a nossa mama tem muita gordura. Então você tem uma mama dupla. E aí talvez seja pior do que uma mama que cedeu simplesmente, né? Isso aí é uma discussão que também vai longe, porque não tem, mais uma vez, né, sendo muito honesto aqui, você não tem uma técnica perfeita. Perfeita. Se tivesse uma técnica perfeita, todo mundo só faria aquela, né? Então você hoje tem duas vertentes, você tem prótese acima do músculo e você tem prótese abaixo do músculo. A vantagem de você colocar a prótese acima do músculo é que a prótese fica mais no lugar. Mas o problema é que aquelas mamas mais pesadas, esse tecido mamário, com o passar do tempo, ele pode escorregar. E daí a gente vai ter uma deformidade em cachoeira, que a gente fala, ou parece o Snoopy, o bico do Snoopy, assim, que ela cai. Tá. Né? Então, nesses casos, o que você vai fazer? Você vai lá e vai fazer uma mastopexia, você vai reposicionar os tecidos. Você não precisa nem mexer na prótese. Isso que eu ia perguntar. Não necessariamente precisa mexer numa prótese que está boa, né? Se ela estiver bem colocada, não está sem problema nenhum, é só o tecido mamário que escorregou, você vai lá e faz uma mastopexia. Está resolvido o problema da paciente. Né? E, por outro lado, você tem a técnica subglandular, que é o que? A prótese acima do músculo, onde quando cai tudo. Né? E daí o reparo ele é mais difícil, porque você tem que reestruturar tudo. Né? Então, fazer uma analogia aqui com um amigo meu, mostrou isso numa aula e eu explico para os pacientes. Hoje, você tem assim, a prótese em cima do músculo, como se tivesse uma perda total no carro, quando ela cai. Porque reparar fica difícil, então você tem que refazer tudo. Perdendo até a prótese. Você tem que trocar tudo. Tá. Normalmente você troca a prótese, coloca atrás do músculo e tudo mais. Já quando está embaixo do músculo e a mama cede por cima, é como se tivesse batido o para-choque, você vai lá e troca o para-choque. É uma cirurgia um pouco mais tranquila. Mas é deixar muito claro que não existe 100%. Tem indicações para as duas técnicas, apesar de eu ter uma preferência hoje maior para a prótese atrás da musculatura. Eu faço praticamente 95% dos casos atrás da musculatura, porque eu vejo mais vantagens em relação a isso. Né? Eu acho que estabiliza melhor, a paciente ela gosta mais dos resultados. Né? Isso eu tenho visto na minha rotina diária. Tá? Mas falar que nunca mais vai cair, não posso falar. Não tem posso. como garantir isso, né? Não tem como. E o próprio envelhecimento, né? Se a gente está falando em ter muitos anos aí de vida... Exatamente. Que garantia que a gente tem? Nenhuma, né? E sempre dá para operar de novo. Eu acho que isso é a grande questão, né? Não está satisfeito, muitos anos se passaram, muitas meninas colocam prótese hoje mais cedo porque a gente engravida mais tarde, né? Então, já é uma mulher que já tinha silicone. Exato. E aí, então, tem a questão das mamas que, né, ficam diferentes e se a mulher depois não gostou, às vezes já fechou a fábrica, não vai mais ter filho, aí você faz de novo, né? Exato. Opera ali com uma nova cirurgia, um novo objetivo, exatamente. Né? Isso é fundamental o que você falou. Eu vejo que as mulheres, como a gente atende um público, vamos falar dos 20 aos 50, assim, é o grosso, assim, né? Então você vê como muda a cabeça da mulher. A mulher, antes de ter filho, ela tem uma cabeça. A mulher, logo que ela tem o filho, ela tem outra cabeça. E daí depois passam uns 10, 15 anos que ela já teve os filhos, ela tem outra cabeça. Então, às vezes, uma cirurgia que você fez ali com 20, 25 anos não faz mais sentido quando você tem 50. Então, com 50 anos, às vezes, ela não faz mais sentido ela ter prótese. Às vezes, ela não está mais afim, porque a cabeça dela mudou. E está tudo bem. Né? E está tudo bem, vai lá, tira prótese. Hoje em dia você pode tirar gordura, por exemplo, daqui da lateral, coloca na mama para você dar um volume um pouco maior. Essa é uma dúvida muito frequente das pacientes, né? Se tirar, como é que faz? Então você pode colocar gordura. E quem é muito magra? Quem é muito magra, daí é mais difícil, mas aí a gente tem como conseguir um pouco de gordura, sempre nas pernas, sempre dá para tirar um pouquinho. Sempre tem, né? Um pouquinho sempre dá. Tá, legal. Então,
em cada faixa etária você tem um objetivo da cirurgia. E se não fizer mais sentido depois ter a prótese, então que você reorganize ali a mama com o tecido que a pessoa tem, porque a gente tem uma substituição de glândula por gordura, né? Perfeito. Então, isso é uma coisa que vai acontecendo com o passar do tempo. E se fizer sentido ficar com a mama do tamanho ali que o teu próprio material te oferece... Exatamente. Tá feito. Mais uma vez, né? Por isso que você tem que, antes de fazer a primeira cirurgia, ver... Poxa, eu tenho um real motivo, né? Um bom motivo para eu estar fazendo. Não faça só por modinha, né? Porque a minha amiga da academia fez, vou fazer. Não, faz se realmente faz sentido para você, né? Daí sim é legal, você vê que muda a vida das pacientes, é muito bacana, né? Agora, fazer por fazer, eu particularmente sou contra. Legal. Agora vamos lá. A gente está falando de prótese mamária, vou chegar no momento de falar de novo da prótese, mas vou trazer aqui situação onde a pessoa quer reduzir as mamas, tá? Quer reduzir, e aí sempre tem a redução e precisa reorganizar, colocar no lugar. Normalmente essa cirurgia acontece depois da família estabelecida, né? Já teve filhos, enfim, são muitas as mudanças. Minha pergunta dá para fazer a redução, a mastopexia e colocar a prótese de silicone no mesmo tempo? Ou dependendo de que tamanho foi essa redução? Porque o nosso corpo ele passa por um período, não sei se é assim com a prótese, né? Simplesmente colocar a prótese, mas quando há uma redução, nosso corpo também reorganiza ali. E aí o resultado imediato pós-cirúrgico não é o mesmo que vai ficar depois de 6 meses, 1 ano da redução. Eu queria que você explicasse isso. Se tem vantagens ou desvantagens de fazer tudo, faz a redução, a mastopexia e já coloca a prótese de silicone quando essa for a vontade, ou de fazer em 2 passos. Ótimo. Faz primeiro a redução e a mastopexia, e depois que essa mama estiver acomodada, que você tiver certeza se ficou o tamanho que a pessoa imaginou, se a pele vai dar conta, a estrutura vai dar conta ali do resultado que você queria, e de repente a solução está em colocar a prótese depois. Explica pra gente. Denise, excelente pergunta, né? Assim, no mundo ideal, se a gente não... Assim, no mundo ideal, a resposta seria 2 tempos, né? Esse seria, assim, um mundo fictício ideal. Mas ninguém quer ir de novo para a sala de cirurgia, fazer... Então, a gente começou a avançar na cirurgia, a gente começou a melhorar os resultados quando a gente faz reduções com a colocação de implante. O que para mim, eu tenho na minha cabeça de corte? Eu tenho um corte. Mamas muito grandes, quando a gente vê que vai ter que tirar muito tecido mamário, eu prefiro fazer em 2 tempos. Porque se torna uma cirurgia mais perigosa, a chance de complicação ela aumenta, de sangramento, de juntar líquido, que a gente chama de seroma, de abrir às vezes a cicatriz, porque você tem uma manipulação maior dos tecidos, né, de problemas com a areola, porque a areola, às vezes, na maioria desses casos, a mama é muito grande, ela está muito baixa, e quando você coloca a prótese, você tem que subir mais ainda essa areola, então você vai aumentar um fator de risco. Daí, nesses casos onde a mama é muito grande, eu prefiro fazer em 2 etapas. A primeira etapa eu reduzo o máximo que dá, né, deixo a mama pequenininha. No segundo momento, vai lá, cortinho aqui embaixo, coloca a prótese. Normalmente o resultado é muito bom, tá? O problema é que são 2 cirurgias, 2 anestesias, 2 honorários e 2 férias. E um tempo, né? Sim. Exato, um tempo de normalmente 6 a 8 meses, é um tempo legal. Mas essa é a melhor dos mundos para essas mamas muito grandes, ou naqueles casos secundários, terciários, pacientes que estão com a mama muito destruída e que a gente vai fazer uma reconstrução. Nesses casos eu gosto de dar uma zerada na mama da paciente. Vamos falar assim, tira a prótese, zera ali, tira tudo, limpa tudo, e daí depois, 6, 8 meses, você vai lá e coloca a prótese. Já naquelas mamas que, assim, é uma mama que você vai reduzir ali 300, 400 gramas, dá para você colocar prótese hoje com resultados muito consistentes, né? Então, aquela paciente que foi mãe, ela tem a mama já caiu, a mama dela é meio, até um pouco, vamos falar um tamanho moderado, né? Daí você consegue tirar mais tecido mamário e colocar a prótese, porque ela vai ganhar mais colo, vai ficar com a mama mais junta, normalmente elas gostam mais, né, do que simplesmente você fazer só com o seu tecido. Não dá para comparar resultado de mastopexia sem prótese com mastopexia com prótese. São 2 coisas totalmente diferentes, né? A sem prótese, vantagem, resultado mais natural, não tem que se preocupar com a prótese no futuro. Com prótese, resultado, mamas mais juntas, colo mais marcado,
né? Mas tem a questão que no futuro você pode ser que tenha que mexer. Quanto tempo? Não sei. 10, 15, 20 anos. Antigamente a gente falava 10 anos. 10 anos. anos, hoje em dia não fala. Hoje não tem mais um tempo. Validade indeterminada. Isso. E que não significa vitalício. Perfeito. Não significa vitalício. É isso. Eu já vi esse termo sendo utilizado, aí eu falo, ó, não é bem vitalício, né? Uma coisa é não ter um prazo de necessidade de troca. Outra coisa é, não vai durar para sempre. Vitalício significa vai durar para sempre, né? Perfeito. Então, tem que fazer os exames, tem que acompanhar, você tem que se cuidar. E se perceber alguma coisa, passar no médico, né? Perfeito. Tá. É isso mesmo. Só a troca é uma cirurgia mais simples. Pensa, porque o que eu tô pensando? A gente vive cada vez mais hoje, né? Então, imagina uma senhora de 60, 70 anos que a prótese rompeu. Vou imaginar uma situação como essa. Vai ter que passar por uma cirurgia, centro cirúrgico, anestesia, o cirurgião, né? Enfim, tudo bem, relativamente simples. Como que é essa conversa que a gente ainda vai... Não sei se a gente já está vivendo isso, mas a gente vai viver com certeza. Sim, a gente vive isso e tudo depende muito de que você vai encontrar. Tem casos que a troca é super simples, você abre, tira uma pela outra, acabou. Tem outros que já é mais complicado, que são casos onde a prótese está abaixo da musculatura, mas o músculo rasgou, porque colocou próteses muito grandes. Então esse é um outro alerta que eu vou fazer para você que está nos assistindo. Cuidado com próteses muito grandes, cuidado, né? Coloque menor, não exagere, porque você tem que colocar algo que caiba no seu corpo, não adianta colocar uma coisa muito grande. Eu recentemente operei uma paciente que veio dos Estados Unidos, brasileira, mora lá, fiz 2 cirurgias nela. A primeira a gente tirou a prótese, porque a mama dela estava inteira arrebentada a musculatura. Então o primeiro passo foi tirar a prótese e reconstruir o músculo, deixar o músculo no lugar. A segunda etapa foi o quê? Colocar uma nova prótese, né? Então você vê, o caso dela foi um caso bem avançado, tivemos que fazer em 2 etapas. Agora, tem casos que é simples, que você vai lá, troca uma pela outra, né? Então, primeira coisa, não coloque próteses grandes. Segunda coisa, verifique se o médico que você está fazendo a cirurgia, ele tem uma capacitação, se ele está inteirado das técnicas mais modernas, procure saber, ter referência, né? Não vá só pelo Instagram, ele tem uma página super bonita no Instagram, ele fala super bem no Instagram. Vai um pouco mais a fundo, tenta conversar com alguém que já operou, né? Buscar referência, né? Porque hoje a rede social ela ajuda muito, mas também abre espaço para pessoas que querem oportunistas, né? Então isso a gente tem que alertar a população. Muito legal. Cicatrizes são uma conversa que... Existe essa conversa sobre as cicatrizes? É importante falar sobre isso? Demais. Isso acho que é uma das grandes dores das pacientes. Eu vejo que um dos impeditivos para as pacientes não fazerem a cirurgia são cicatrizes. Então, basicamente, aqui para quem está nos ouvindo, né, quando é somente a colocação da prótese, que a gente não vai precisar tirar a pele, porque a pele dela já é firme no lugar, a posição da areola já está no lugar, a gente basicamente vai ter uma incisão de 4 centímetros aqui no sulco, onde faz aquela dobrinha. Essa cicatriz ela fica muito imperceptível com o passar do tempo, ela fica bem no sulco, então é difícil realmente de você perceber essa cicatriz, tá? Pacientes que já têm a mama caída, mama flácida, que você vai precisar reposicionar os tecidos, daí a gente vai ter que fazer uma cicatriz, né? Tem que tirar a pele, né? Ou reposicionar a areola. Então a gente vai fazer uma cicatriz que ela pode ser a mais clássica que todo mundo conhece é o T invertido, né? Então fica uma cicatriz em volta da areola, uma cicatriz vertical e uma cicatriz maior na base aqui da mama. Ou a gente pode fazer, a gente tem feito bastante nos últimos 2, 3 anos, um L, a técnica em L, que você faz em volta da cicatriz aqui e para a lateral. Daí você economiza a cicatriz aqui do meio. Né? Eu não utilizo o L para todos os casos. Eu tenho colegas que fazem muito bem, eles fazem para todos os casos o L, mas eu acho que não é para todo mundo. Né? Então eu converso isso muito com a paciente. Isso é a última coisa que a gente decide hoje na cirurgia, é a cicatriz, vai ficar em T ou em L. Então eu nunca prejudico o resultado estético pela cicatriz. Então se eu olho o L não está ficando bonita a mama, a gente quebra por um T. Então é a última coisa da cirurgia. Mas a vantagem é que as cicatrizes estão ficando menores hoje. A gente conseguiu também evoluir na questão do tamanho da cicatriz. Então se é em L ou em T, ela vai ficar menor do que ficava há um tempo atrás. Com certeza, com certeza. E hoje a gente tem muita coisa para trabalhar essas cicatrizes também. Mas tem uma angústia, porque a cicatriz ela é diferente no pós-imediato, um mês depois, 3, 6, enfim, um ano.
Com certeza, né? Toda paciente, por mais que a gente explique, ela vai perguntar uma hora para você se é normal, uma cicatriz, ela tá uma cor mais violácea, depois ela fica mais avermelhada e depois ela vai clareando. Então a cicatriz ela começa a clarear depois de um ano. Depois de um ano. A maioria das pacientes esquece desse detalhe, daí começa a ficar preocupado, mas é assim mesmo. Calma, só depois de um ano começa a clarear. Claro que tem pacientes que têm uma tendência a ter uma cicatriz pior, né? Uma cicatriz hipertrófica, um queloide. O queloide mesmo, ele é mais raro, mas acontece, né? Essas pacientes a gente tem que tomar um cuidado especial. Hoje você tem outros tipos de curativos que dá para colocar, você tem laser que dá para ajudar na manutenção, você tem beta-terapia, que é um tipo de umas plaquinhas que você põe em cima da cicatriz com radiação local, e ela ajuda, né? Você tem botox que você pode aplicar na cicatriz, né? A toxina botulínica, vamos falar o nome do produto. Aplicar na cicatriz? Você faz no final da cirurgia, então você tem uma estabilização melhor dessa cicatriz. Então a gente tem feito também esses casos que a paciente tem já uma predisposição a ter uma cicatrização pior, a gente usa tudo que dá. Nesses casos a gente não pode economizar no que a gente vai usar, usa tudo que dá. Adorei, muito bom. E aí, claro, né, tudo vai da pele que você está operando, né, que tipo de cicatriz você vai ter, é muito genético, dos cuidados, mas que pele que é essa, né? Você já era uma pele que já era mais judiada, então a cicatriz também acaba sendo reflexo dessa qualidade, né? Com certeza, é muito pessoal, né? Obviamente a técnica ela implica numa cicatrização melhor. Com certeza. Se você deixar com muita tensão, por exemplo, tirar muita pele, você tem uma chance maior dessa cicatriz alargar, né? Às vezes até abrir. Agora, tem pacientes que cicatrizam muito bem. Você não consegue, tem pacientes que você olha e fala, cadê a cicatriz? Outras já não cicatrizam tão bem. Então, isso depende muito da paciente. Eu adorei te entrevistar. Vou deixar o contato aqui do doutor lá no Instagram. Segue ele por lá. @Dr. Guilherme Bersou, @Dr. Guilherme Bersou. É o Instagram do doutor, o perfil dele cheio de informação. Eu acompanho o doutor, assim, há muito tempo. Estou muito feliz de te receber aqui hoje. Doutor, obrigada por essa entrevista. Vem mais vezes? Com certeza. Você viu, né? Papo não falta. Papo não falta. Adorei também estar aqui com você, Denise. Acho que foi muito informativo para quem está em casa. Eu fico feliz realmente de poder contribuir um pouco para a gente passar isso para os pacientes que vão operar, vão fazer uma cirurgia, para fazer as escolhas certas. Eu acho que é nosso dever como cirurgião, como médico, como pai, marido de uma mulher que já fez cirurgia, eu vejo isso em casa, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui e poder passar um pouquinho da experiência para vocês. Bem mais vezes. Adorei aprender com você, viu? Com certeza. Obrigada, doutor. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco. O doutor vai voltar mais vezes. Vamos fazer esse convite, ele volta. Fique com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau.